boa noite. Eu fico muito... Não, tô ligado. Eu queria agradecer muito o convite, é com enorme prazer que eu venho aqui. Eu me graduei nessa universidade, fiz o mestrado aqui bom, eu sempre vinha ver os colóquios lá no ADMA, né, nos bons tempos, bom, a gente sempre gosta de voltar para casa, né. O tema de hoje também é um tema que pesa nos ombros da gente, já que é o Prêmio Nobel, né. Então, quando a Renata me convidou, eu pensei um pouco, será que eu consigo contar uma história a respeito, né? E bom, vou tentar, espero que vocês aproveitem, né? Enfim. O André Geim e o Kostya Novoselov ganharam o Prêmio Nobel e no comitê e na página do Prêmio Nobel eles sempre dizem o porquê, né? Então, o porquê está explicitado aqui por experimentos pioneiros relacionados ao material bidimensional grafeno, né? Então, na verdade, numa leitura um pouco mais ampla, a gente poderia dizer que eles foram os primeiros a produzir esse material, é um novo material, que tem uma série de propriedades interessantes, seja do ponto de vista de potenciais aplicações, como também do ponto de vista de física fundamental. E esse é o eixo dessa palestra. Eu gostaria de convencer vocês de que não só o grafeno talvez renda frutos para, digamos, física aplicada, né, na parte de eletrônica, optoeletrônica, quem sabe, mas também nesse caminho nós estamos aprendendo muito sobre física fundamental, né? Então esse é o projeto de hoje, né? Eu vou começar com um pequeno divertimento, uma pequena diversão, né, uma divagação inconclusiva, né, sobre o que torna um problema interessante, né? Cada um tem a sua definição e vamos ver se a gente chega num denominador comum. E depois eu vou propor uma receita para ganhar um prêmio, né? Então vamos ver, aí cada um pode ir para casa com a receita e começar a trabalhar, né? Depois desse parênteses, né, eu vou começar a definir o que é grafeno, né? Afinal de contas, esse é o nosso personagem mais importante da palestra de hoje. E vou falar de algumas de suas propriedades não convencionais, né? Aí, antes eu tinha organizado a palestra para dividir em potenciais aplicações tecnológicas e pesquisa fundamental, né? E no processo de montar a palestra, eu fiquei na dúvida bom, eu acabei misturando tudo um pouquinho, né? Então, esses dois itens vão aparecer simultaneamente. E vou encerrar com algumas perspectivas, divagações, que são muito da minha opinião a respeito, enfim, né? Muito bem. Então vamos começar com uma coisa que não tem nada a ver com grafeno, e é o seguinte, né? A gente se pergunta o que torna um problema interessante ou importante, né? O que é um resultado já morreu. cientificamente importante. Então eu ouso propor aqui um cardápio resumido, né? Então tem uma coisa assim bacana que é uma quebra de paradigma, né? Uma teoria revolucionária. Isso é a primeira coisa que salta na mente, né? Então eu vou inventar a mecânica quântica, né? Ou vou a teoria da relatividade, né? Ou então alguma medida que aparentemente viola um princípio que era tido como fundamental. Então essas coisas realmente têm um grande impacto e você tem que reformular tudo, colocar a casa em ordem e ir para frente. Fenômenos surpreendentes, né? Supercondutividade, né? Então você mede lá, tem a supercondutividade, descobrir a supercondutividade realmente é um bom faz parte do menu para você ter um resultado cientificamente importante. Descobertas com um grande leque de aplicações. Então, se você vai lá na história, né? Então, o transistor, né? O transistor deu o prêmio Nobel, circuito integrado deu o prêmio Nobel, microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura deu, enfim, são descobertas, né? Que acabaram de uma forma ou outra impactando, né? No nosso dia a dia, né? Então são coisas que hoje a gente mal consegue imaginar a vida sem dispositivos optoeletrônicos, né? Senão eu estaria mostrando aqui, eu teria que chegar lá com o ponteirinho para vocês verem, né? Experimentos que criam, consolidam ou dão novos rumos a um campo de pesquisa também, né? E finalmente teorias que resolvem problema
complexo ou avançam substancialmente um campo. Também é um... E vocês podem colocar, adicionar itens nessa lista e, bom, enfim, aqui eu vou do mais impactante para o menos impactante, mas se um de nós conseguisse desenvolver uma teoria que resolvesse um problema complexo e avança substancialmente um campo, estaríamos muito felizes, né? Então, são essas coisas que tornam um resultado importante, né? Então, dentro desse menu, o caso do grafeno tem a quebra de paradigma. No início tentou-se vender que sim, né? E eu vou falar um pouco sobre isso, né? Fenômenos surpreendentes? Sim, tem fenômenos surpreendentes, eu vou falar sobre eles hoje aqui, né? Descobertas com grande leque de aplicação? Sim, é a síntese de um material que potencialmente pode ter um grande impacto tecnológico, né? Tem experimentos que criam, consolidam ou dão novos rumos a um campo de pesquisa? Também. Esses eu vou ter menos tempo de falar, né? Mas são já uma segunda geração de experimentos em grafeno. Eu vou mencionar alguns, mas talvez a gente não vamos conseguir entrar em grande nível de detalhe aqui, né? E finalmente é uma teoria que resolve o meu? Não, com certeza não é uma coisa muito... digamos, é um avanço experimental, é um avanço nas ciências dos materiais, na física, etc, etc. Então, esses são 3 elementos aí que com certeza fazem parte da nossa checking list, né? Então, essa é a receita, né? Sucesso para o Nobel. Material novo, publicação seminal, 2004, desafios científicos e aplicações, pronto, resolvido. Prêmio Nobel 2010. Né? Então, isso é uma bela receita para o sucesso. Você cria um campo novo através de um material novo. Esse campo intrinsecamente está povoado de desafios científicos e aplicações. Então, enfim, é um resultado importante, né? Contra-exemplo. Então, esse é o nosso divertimento de hoje, né? Será que é assim tão simples, né? Então, vamos lembrar também o que foi amplamente explorado pela mídia. Um dos heróis da nossa palestra de hoje também ganhou um outro prêmio há 10 anos atrás, que foi o Ig Nobel, é o anti-prêmio Nobel. É um prêmio dado para, digamos, experiências bastante, digamos, esquisitas, né? Que talvez não devessem ser premiadas, né? Não devessem ser publicadas, perdão. Então aqui o André Geim, né? Lá na década de 90, ele trabalhava com campos magnéticos muito fortes, né? Um problema relacionado a efeito Hall quântico, e ele tinha um magneto extremamente poderoso, um lugar onde ele trabalhava na Holanda, né? E diz a lenda que um belo dia, trabalhando até tarde, algum estudante deixou cair um pedaço de pizza no magneto, né? E eles, chocados, viram que o pedaço de pizza estava levitando lá no meio do solenoide, né? Então, o que levou, naturalmente, um espírito inquisitivo de um físico experimental a jogar todo tipo de material lá dentro, inclusive um sapo, né? Uma rã. E viu que a rã flutuava, né? E aí escreveu um paper com esse outro físico, esse é um físico teórico, o Michael Berry, e ambos foram agraciados, obrigado, está falhando de vez em quando, agraciados com o Ig Nobel de 2000. Né? Então, no nosso esquema minimalista de receita para o sucesso, né? Primeiro vamos checar a violação de um princípio fundamental, isso que levou eles a escreverem o paper, né? Então, o Sir Michael Berry, vendo a rã flutuando num campo magnético estático, consultou o volume 3 do Moisés e descobriu que existe um teorema de Earnshaw, né? E o teorema de Earnshaw diz que certas coisas não acontecem. E essas coisas são que você não pode, nenhum objeto estacionário pode ser mantido em equilíbrio, né? Estável somente pela gravidade e pelo magnetismo, né? Por um campo estático, né? Então esse é o teorema, né? Então está lá, quem não acredita, abre o volume de física básica do Moisés, como o Michael Berry fez, né? E aí ele contatou o André Geim e disse que isso era uma fraude, né? Como é que você mantém a rã levitando, né? Você está enganando o público. O André Geim convidou o Michael Berry para visitar o seu laboratório e disse: jogue a rã, veja o que acontece. A rã flutuou, né? Levitou, e eles perceberam que era um fenômeno de diamagnetismo. Então, o diamagnetismo faz, quer dizer, na verdade,
é um campo estático, mas existe uma corrente, né? O sangue flui, existe uma corrente, e esse fenômeno de magnetismo em geral é muito pequeno. Mas nesse solenoide que tem alguns Tesla, na verdade 10 Tesla, o campo é tão intenso que consegue fazer flutuar, levitar pequenos objetos como rãs. Né? E eles publicaram, até num jornal sério, o Journal of Physics, né? Uma publicação seminal, um fenômeno novo, e aí apareceu uma aplicação, um brinquedo chamado Levitron. Né? Então, digamos assim, qualquer tipo de receita que você tente definir, né, baseada em fenômeno, aplicação e publicação seminal, é sujeito a um exame um pouquinho mais crítico e reflexivo do impacto que tudo isso possa ter no futuro, né, e da real importância de que isso tem hoje e que terá amanhã e daqui a 10 anos. Né? Então, não é uma receita simples de seguir. Né? Muito bem. Então, a ideia é, voltando ao nosso trilho principal, né? Afinal, por que o grafeno é interessante? Antes disso, eu vou ter que definir, ou vou ter que mostrar o que é o grafeno, né? Mas continuando nossa brincadeira, com o risco de perder vários de vocês, que vão se levantar imediatamente após eu colocar a próxima transparência, né? Existe uma larga comunidade, uma larga fração da nossa comunidade científica que resolve isso de uma forma muito simples. Números. Né? Então, eles definem o que é interessante pelo número de trabalhos publicados por ano. Né? Então, é a antirreflexão do que é importante ou do que realmente vale a pena você estudar. Então, números dependem muito, quer dizer, os números são os números, mas a mensagem que a gente quer tirar deles é que é a mais importante. Então, se eu examino esses gráficos, né, vamos examinar só isso, né? O número de itens, né, que são trabalhos científicos publicados por ano, em grafeno, no ano 2010 até 26 de outubro, era 2.500. Né? Então, se isso é grande ou pequeno, isso quer dizer que a gente pode estimar que existe uma comunidade de pessoas trabalhando em grafeno que pode ser da ordem de 1 milhar, né? A ordem de grandeza. Né? Para um campo que começou em 2004. Né? Então, isso quer dizer que, ao menos, esses trabalhos atraíram um grande interesse, né, de uma fração considerável da comunidade científica mundial. Antes de 2004, vocês veem aqui também um certo ruído, e eu vou explicar aqui que ruído é esse, né, como é que existe trabalho sobre grafeno antes do grafeno ser descoberto. Então, isso tem um motivo. Né? Enfim, então, esses são os nossos colegas cientometristas, né? Diriam isso, e aí a discussão toda está acabada, o seminário poderia acabar por aí, é um fato que é importante e deve ser estudado. Mas como nós queremos refletir um pouco mais, vamos tentar entender o grafeno, a sua importância e a física aplicada e fundamental que ele pode gerar. Muito bem. Então, um bom jeito de começar a nossa história real é olhar para as formas comuns de carbono que existem na natureza, né? Comuns. Enfim, né? A gente conhece duas formas mais populares desde o tempo da escola, né? A grafite, né? E o diamante. Enfim, a grafite, os dois são compostos exclusivamente de carbono. Né? A grafite, ela é barata, maleável, né? E mole. O diamante, ele é duro e muito caro, né? E enfim, você faz cortes, né? Existem ferramentas que você faz com grafite. Aqui você escreve, né? A grande diferença entre os dois, né, é justamente o tipo de ligação química, né, que os átomos de carbono têm nesses dois compostos. Né? No caso do grafite, a ligação química, se vocês lembram do tempo de química escolar, é sp2, né? Então existem ligações covalentes no plano e existe uma ligação aqui meio que dando sopa, que é fora do plano. Então, na verdade, ele forma planos com alto grau de ligação, né? Bastante bem ligados. No caso do diamante, a estrutura é notadamente tridimensional. Então, os elétrons se espalham ao longo desses eixos e, com isso, você quer fazer uma estrutura cristalina. Então, o grafite
todos têm, né? Tem diferentes tipos de grafite, 1, 2, 3, isso não tem nada a ver com o cristal em si, mas o nível de mistura que você tem com outras substâncias, né? Então algumas são mais interessantes que outras para fazer um lápis, né? Muito bem. O resultado disso é que na grafite os átomos se organizam através de planos, né? Então esses planos, existem ligações muito boas no plano, mas fora deles é muito pouco ligado, né? Então isso explica, bom, digamos, isso é um jeito de você entender que quando você escreve, você está desbastando planos de grafite numa folha qualquer, né? Então você deposita planos e planos de grafite, né? Já o diamante, ele tem essa estrutura, digamos, tridimensional e é extremamente rígida, né? De modo que, inclusive, há 200 anos atrás, ou alguma coisa assim, foi proposto que uma escala de dureza e o diamante levou a nota 10, né? Então ele é o material mais duro conhecido na natureza, né? Hoje essa história está mudando, existem materiais sintéticos mais duros, mas esse é um outro capítulo muito interessante da ciência dos materiais que a gente não vai entrar hoje, né? Então essa é a grande diferença, né? Muito bem, então o assunto de hoje é o grafeno, que é uma monocamada de grafite. Então, se você pegar uma única camada, né, e conseguir isolar, essa é a nossa definição de grafeno. Se você abre a literatura, na verdade, existem muitas pessoas que estão interessadas em propriedades de bicamadas, né? Então, pega 2 camadas. Tricamadas menos, né? E a coisa é a seguinte, que se você tem uma monocamada, as propriedades dessa monocamada são muito diferentes da grafite. Se você tiver uma bicamada, elas ainda são diferentes, mas menos diferentes, né? E a partir de um certo momento, os dois materiais se confundem, e aí tanto faz você analisar a grafite ou um filme fino, né, de grafite ou o que quer que seja, né, ou grafite bulk, né? Então a ideia é tentar isolar uma monocamada de grafite. Ok? Então, por definição, esse também é o material mais fino que existe na natureza. Hoje, amanhã e sempre, né? É um único átomo, né? Você pode imaginar de fazer uma monocamada de uma outra espécie atômica, né? Mas para a ciência dos materiais é um único átomo e estável, então é peculiar ao seu modo, né? Um primo, a estrutura toda, né, de como se comportam os elétrons no grafeno, ou no benzeno, ou na grafite, é muito conhecida desde muito tempo, né? Já estava em livros textos em 1957. Então a ideia é que a estrutura básica são esses anéis de benzeno, né? Aí os átomos ficam aqui no vértice, ao longo do plano tem ligações covalentes, esses elétrons eles ficam lá e não se mexem, estão estáticos ou eles estão presos ali, localizados, mas fora do plano tem esses orbitais e quando eles se aproximam eles formam um estado π, né? Que no caso do benzeno forma uma nuvem, né? E os elétrons então eles ficam delocalizados ao longo do anel benzênico. No caso do grafeno, os elétrons ficam delocalizados ao longo de todo o plano do grafeno. Então esse é o elemento básico. O grafeno, na verdade, ou digamos, num estudo recente, já há uns 20 anos para cá, né? Um primo do grafeno tem sido alvo também de muito interesse da comunidade científica, que são os nanotubos de carbono. Talvez você tenha ouvido falar deles em outras palestras de divulgação. Então a ideia de você entender um nanotubo de carbono, você pega uma folha de grafeno e dobra ela, né, e forma um tubo. Esses materiais, né, têm também um grande leque de aplicações, tem uma física interessante, são bons condutores, são extremamente duros, por incrível que pareça. Você pode dopar cimentos com nanotubos de carbono e obtém materiais de padrão de dureza e rigidez espetaculares. Então, esse também é um outro campo efervescente em ciência dos materiais, né? A ideia é que se você pega uma fita de grafeno e corta ela segundo certas direções preferenciais, você forma nanotubos com diferentes características físicas, né? Isso também é um assunto que vem sendo estudado intensamente nos últimos 20 anos. E aqui no Brasil nós temos grupos muito ativos nessa área, né? Então o nanotubo é o grafeno enrolado, é o primo do grafeno, né?
A teoria. Então agora eu vou explicar por que existiam papers ou trabalhos publicados antes do paper do Geim e Novoselov, né? Então a teoria da estrutura eletrônica do grafeno é muito antiga, ela data de 50 anos antes da síntese, né? Então, já tem quase 60 anos que Wallace escreveu um paper onde ele analisava a estrutura de bandas, a estrutura eletrônica do grafite, né? Bom, é complicado, é tridimensional, então, nesses trabalhos mais antigos, onde as pessoas eram muito cuidadosas, ele começa na seção 2, fala, vamos esquentar os motores e vamos analisar um caso fictício, onde o grafite teria apenas um plano. Então ele analisou a teoria, a estrutura eletrônica do grafite, se concentrou inicialmente num único plano, e isso nada mais era do que o grafeno, né? Então nós temos predições para o que seria a estrutura eletrônica do grafeno já há 60 anos, né? E ele encontrou vários aspectos muito interessantes. E como esse material não foi sintetizado de imediato, o foco dessa pesquisa, né, teórica, foi até evoluiu para, digamos, não só para matéria condensada, como para outros campos, como, digamos, um toy model, né, um modelo de brinquedo para você testar certas ideias, né? E aí a pergunta é, bom, se existia... já se sabe que um composto como esse tenha, digamos, uma estrutura eletrônica interessante há 60 anos, né? Bom, grafite é uma das coisas mais abundantes que tem por aí, por que é que ninguém sintetizou o tal de grafeno, né? Então, esse slide, na verdade, eu tomei do André Geim, né? E ele gosta de dizer que o grafeno, na verdade, é muito fácil de fazer, mas é difícil de achar, né? Então, esse é um pequeno desenho. Imagine que você pegue um daqueles lápis, o seu preferido, né? O mais mole que você tem, né, para fazer desenhos, né? E faça um desenho com grande cuidado, depositando o grafeno grafite, né, sobre uma folha de papel, né? Então, o que você vai examinar, né, uma visão um pouco artística, né, com uma lupa, é uma imagem como essa, né, onde você tem todos esses pigmentos, uma zona, seu papel, na verdade, não é tão bom, é poroso e tal, mas você começa a depositar esse grafite sobre esse papel. Se você for um pouco mais cuidadoso e sei lá, tiver um pouco mais de espírito empreendedor e olhar isso num microscópio óptico, né, você vai ver uma coisa como essa, né? Então, isso é real, né? Quer dizer, você faz um desenho com algum cuidado, não, um grafite, cuidado com esses lápis que você compra no camelô, que é made in China, né? Tem que ser um lápis um pouquinho melhor, com mais grafite do que o que eles misturam, antimônio, não lembro direito, mas enfim, um grafite quase perfeito, você vê essa estrutura que parece um lençol jogado a esmo aí, numa superfície, né? Bom, tem que amarrotar bastante o lençol, né? Enfim, então põe na lavadora, joga aí e tem isso aqui. Então, se você fizer um exame mais cuidadoso ainda, você vai constatar que, na verdade, cada uma dessas dobraduras corresponde a dezenas, talvez centenas de camadas, né? Às vezes umas poucas, às vezes dezenas, centenas, de modo que se você tem uma superfície toda ela povoada digamos, de um traço de lápis, talvez, né, você esteja produzindo grafeno, e o comitê não levou em conta a sua grande contribuição, né? Mas antes você tem que achar, né? E achar não é fácil. Então essa é a ideia precisa. Passada a piada, vamos examinar a vida real, né? Então a primeira ideia é, será que é fácil isolar uma única camada? Então se você tem materiais monocamadas, multicamadas, vamos fatiando, e a ideia é fatiar até um único plano. Essa é uma rota de produção interessante, né? A outra rota de produção é o crescer, né? Então eu poderia também imaginar crescer a partir de um substrato, um filme fino que tenha uma única camada de carbono, né? E isso é muito difícil, né? Então quem trabalha com a física de superfície sabe que fazer filmes finos é muito sujeito você quer fazer o seu filme fino e aí faz qualquer bobagem e aí aparecem ilhas, né? E de fato a natureza odeia essas baixas dimensões
existe uma competição entre uma energia, né, para você fechar, né, uma energia superficial com uma energia volumétrica que favorece você fazer ilhas, né? Isso foi percebido há muito tempo atrás, na verdade, né? Então, existem teoremas, existem pensamentos de Rudolf Peierls, Landau, Mermin e Wagner, que mostram que estruturas em duas dimensões, rapidamente elas tendem a formar estruturas tridimensionais espontaneamente, né? E aí agora vem a transparência, que a Renata vai me matar. Ela falou, proibiu, não use formas. Mas eu peguei essa aqui, cheia de formas, olha que bom. Então é um teorema, né? Então tem que ter formas, né? Então existe um teorema de Mermin e Wagner que diz o seguinte, né? Então aqui em palavras, né? Imagine que eu tenho uma superfície qualquer, né, que tem uma certa curvatura. Associada a essa curvatura, né, sempre que eu faço uma curvatura, eu tenho uma certa energia de deformação. Tá bom? Então, é isso que a gente precisa daqui. Aí dá um trabalho, tem que passar para o contínuo, isso aqui são sítios, o contínuo, faço uma conta relativamente longa, porém simples, né? E aí eu gostaria de saber qual é o ângulo, né, típico que eu espero dessas, digamos, em função do tamanho, em função da distância, qual é o ângulo que eu espero de deformar essa superfície, né? Então, na média, o ângulo é zero, né? Mas eu posso calcular a variância, o ângulo ao quadrado, a média do ângulo ao quadrado, e aí é um cálculo simples de termodinâmica. E, bom, eu não vou poupar os detalhes horrorosos dessa conta, mas se eu calculo o ângulo médio ao quadrado, eu concluo que para qualquer temperatura, se eu tiver uma folha flutuando no vácuo, né? Físico é assim, né? Físico teórico, põe a folha no vácuo. O que vai acontecer é que para qualquer temperatura diferente de zero, né, se eu pegar isso aqui como sendo o comprimento típico da minha folha, e esse A é a distância de uma dessas células aqui, é o tamanho de uma dessas células, eu vou concluir que no limite onde a minha folha seja muito grande, né, é um logaritmo, mas ele vai crescendo, né, esse ângulo ao quadrado, a média dele diverge. Ou seja, se eu tenho uma folha que eu deixo ela no momento no vácuo, né, eu coloco uma temperatura, ela começa a flutuar e em algum momento esse ângulo global é tão grande que ela se encontra do outro lado e com isso eu acabo com o meu bicho bidimensional, ele se enrola e forma alguma coisa tridimensional eventualmente, né? Esse é o teorema de Mermin e Wagner que diz que o grafeno não pode existir. Está aí a nossa aparente violação de um princípio fundamental, né? O teorema não tem nada de errado, né? Em várias versões. Essa versão, na verdade, eu meio que copiei, é o plágio, né? Eu copiei do Degennes, né? A versão do Mermin e Wagner é muito pesada, né? Não cabe numa página. Mas aí tem um outro físico bem interessante, o Degennes, que resumiu os detalhes mais importantes e tem um par de formas, para quem estiver interessado, eu passo a referência depois. Muito bem. Por sorte, Geim e Novoselov não leram o teorema. Não sabiam do teorema e continuaram o projeto deles, né? E o que eles fizeram foi pegar um grafite qualquer, né? Na verdade um grafite bastante puro, HPGO, não lembro, tem várias classificações. Se eu falar que eu não lembro, eles vão ficar bravos comigo, mas tem alguns tipos de grafite que dão certo, outros que não. Pega uma fita adesiva, e aí começa um processo de colar e esticar, faz isso algumas milhares de vezes, tem que ter paciência, né? E ao final desse grande exercício, você deposita esse aparente resíduo que você tem aqui num substrato, porque você quer medir algo, né? No caso, esse substrato é um óxido de silício, né? E depois você tira uma imagem. É bom que esse substrato seja transparente, obviamente, para você tirar imagens de microscopia e enxergar através dele. E, bom, é um bom momento de fazer a pergunta, né? E aí eles acharam o grafeno, né? Digamos assim, isso viola o teorema? O que o teorema nos diz que eles absolutamente, né? Essa é uma doença, na verdade, que muitos físicos têm. A gente lê
ler direto a conclusão do teorema, mas a gente às vezes pula a hipótese, né? Com certeza, eu pulo a derivação, porque estou pronto para acreditar quando o teorema é complicado o que os matemáticos nos dizem. Mas tem gente que pula a hipótese, né? Então, na verdade, a hipótese é que eu teria uma folha freestanding, né, no vácuo. Então, isso é tudo menos uma coisa flutuando no vácuo. Então, na medida em que você não está cumprindo a hipótese, não tem nenhuma violação de nenhum princípio fundamental. Então, por isso que eu coloquei na nossa receita de sucesso, o primeiro item, violação de um princípio fundamental, em cinza, porque se alguém quiser te vender que isso mostra que o teorema está furado, não é, né? Simplesmente é que não satisfaz as hipóteses e aí tudo o resto não sei. Bom, vamos voltar ao nosso caminho principal, né? Então, bom, agora a vida como ela é, né? Então, essa é uma amostra, digamos, de verdade. Ela aparece, se não me engano, no documento que está na página do Prêmio Nobel, né? Então, no documento que subsidia os motivos pelos quais eles foram agraciados. E na verdade, a pesquisa deles também não saiu do nada, né? Existia já atividade de síntese de monocamadas ou filmes finos, através de métodos mais ou menos engenhosos do que a fita adesiva, e na década de 90 se conseguia até 100 camadas. Esse 100 camadas ele é inferido de uma forma bem interessante, na verdade, pelo espectro de cores. Você sabe qual é a espessura da camada, basicamente incidindo um feixe luminoso e vendo qual a cor que emerge. Pelo índice de refração você pode mais ou menos inferir quantas camadas você tem. E isso ajudou bastante o mapa da mina, porque o pessoal percebeu que indo desse cinza ou até mais escuro, que seria opaco, né? Grafite mesmo, para cores que iam para o púrpura e para o azul, os filmes, digamos, esses degraus terraços correspondiam a um número cada vez menor de camadas, né? Então, digamos, em 2002, o grupo da Colômbia, que também é muito ativo nisso, chegou a sintetizar 10 a 20, né? 5 a 10 foi o pessoal de Manchester, que é o André Geim e o Novoselov, em 2004, e bom, a ideia é essa, né? Em um determinado momento eles acharam um pontinho aqui, né? Nessa selva, pá, prêmio Nobel. Então, tudo isso para dizer que, de fato, estou pronto a acreditar na afirmação do André Geim de que é fácil de fazer e difícil de achar, né? Então, se o status do campo dependesse desse tipo de síntese cega como foi feito da primeira vez, é difícil que ele avançasse também, né? Então, a gente aprendeu muito desde então, né? A síntese não embora muitas pessoas ainda façam com essa, ou basicamente os grupos científicos fazem ainda com essa técnica de esfoliação, com Scotch tape, né? O jeito como você identifica os domínios onde tem grafeno é um pouco mais esperto do que ficar olhando cegamente dessa forma, né? Mas enfim, tá? Como é que a gente sabe que isso é grafeno, né? Então, bom, aqui tem uma transparência talvez um pouco fora de arte, mas enfim, digamos que eu tenha o meu filme de grafeno, nesse caso já é bem maior, 10 micrômetros. Num parênteses, né? Durante alguns meses o pessoal de Belo Horizonte também tinha, acho que alguma coisa que eles me falaram que era o recorde, o maior domínio de grafeno, né? Depois devem ter sido suplantados, isso é um campo muito povoado, né? Enfim, então temos aqui o estado da arte, né? E vocês reconhecem essas facetas, né? E se eu fizer um desenho da estrutura subjacente, que é essa estrutura de hexagonal, favos de mel, vocês veem que tem alguns ângulos que são favorecidos, né? Esses vermelhos e azuis, dependendo do tipo de recorte que você tem, né? Então aqui você vê que você vai correndo uma borda que parece um zigue-zague, e aqui com um pouquinho de imaginação parece os braços de uma poltrona, né? Então, assim que são conhecidos na literatura. Então, é surpreendente que você rasga o grafeno, ou rasga a sua folha, né? De uma forma brutal, e ela ainda assim tem alguns ângulos de corte, né? Como se você estivesse lapidando um cristal, que são favorecidos. Isso indica também que cortes ao longo dessas linhas têm digamos, uma energética bem diferenciado das demais. Muito bem. Estado da arte, né? Então, se você tem um bicho assim, imagem ótica,
Você caracteriza também por microscopia eletrônica, né? Um outro jeito de ver, que você tem lá a sua monocamada, ou Raman, enfim, técnica que você quiser. Faz um desenho em cima, né, de algum tipo. E, bom, você pode fazer contatos de suporte, e aí você tem um instrumento para fazer eletrônica, né? Então, a ideia é que aqui embaixo tem o grafeno e você faz os seus contatos, você pode aplicar uma DDP, medir uma corrente. Essa é a base de você fazer eletrônica e experimentos, digamos, numa escala de laboratório, para ver as propriedades de condução do grafeno. Muito bem. Então, agora eu vou fazer um rápido corte. Vamos agora para um mundo mais abstrato, né? E eu gostaria de rever um pouco, ou discutir um pouco, aquele velho trabalho de 1947 do Wallace, né? O que tem nesse trabalho, né? Então, a ideia do modelo mínimo para você tentar falar do grafeno é, bom, essa é a rede, né, hexagonal. E agora eu tenho que imaginar o que é a célula unitária. O que é a célula unitária? É quantos átomos eu preciso, no mínimo, para representar esse plano, né? Então, digamos que eu pegue esse átomo... tem aqui, né? Então, eu pego esse desenho com o átomo A e B, e se eu deslocar essa região azul sistematicamente percorrendo essa linha, para cá, eu desenho todo o plano, né? Então, essa é a representação mínima, né, de uma estrutura mínima que é periódica para eu falar do grafeno. Se eu pegar um átomo só e transladar aqui para o lado, você vai ver que o átomo A tem vizinhos diferentes do átomo B, né? Topologicamente falando, né? O A tem 2 aqui para cima, o B para baixo. Então, se eu desloco ele para cá, né, eu vejo esse cara na vizinhança, ele tem um para cima, 2 para... Não é a mesma coisa. Então, eu preciso desses dois para representar o grafeno, né? Então, essa é a célula unitária. A segunda coisa que eu preciso, que é um elemento importante, é imaginar que se eu tenho um daqueles meus elétrons, que agora, lembrem que eles estão deslocalizados nessa superfície, né? Ele pode, um elétron que inicialmente estava no átomo A, ele pode ir embora e pode pular para o átomo B, né? Dos seus vizinhos, ou lá para o A, lá longe, né? E esse é um processo que eu tenho que estabelecer algum tipo de amplitude e probabilidade, ou eu posso também, alternativamente, pensar que existe uma energia envolvida de ele pular de um lado para o outro, né? Existe uma competição aí entre energia de ligação, energia cinética, enfim. Então, digamos, numa linguagem minimalista, eu atribuo uma probabilidade, ou amplitude de probabilidade, para essa transição de um elétron que inicialmente estava no A e pula para o seu vizinho, e vai pulando e vai percorrendo toda a rede. Então, esse é o modelo, ok? Sem equações. Muito bem. O resultado disso, se eu faço um cálculo, né, é que eu posso imaginar, dependendo do momento que o elétron tenha, né, dependendo da sua velocidade, no caso momento, eu posso imaginar qual seria a energia que ele possui, né? Então, esse é o que está desenhado nesse gráfico misterioso aqui, né? Eu vou para o espaço de momentos e posso fazer uma representação da energia que está no eixo vertical, em função da direção de propagação do meu elétron e do seu momento, né? Ok? E funciona assim. Então, se eu tiver, digamos, o grafeno é neutro, né? Ele vai ter, cada átomo de carbono contribui com apenas um elétron deslocalizado, os outros 3 estão dando conta que ele está amarrado, né? Então eu vou povoando a minha rede, né? E no ponto de neutralidade de carga, eu tenho uma estrutura bem singela, onde os momentos possíveis não são quaisquer. Eu tenho momentos muito bem definidos, são esses pontos aqui, onde os elétrons estão apontando. À medida que eu vou, digamos, dando mais elétrons para ou mais energia, né, para o meu grafeno, eu vou subindo ou descendo nesse gráfico. A escala aqui é elétron-volts, né? A gente chama isso aqui de banda de condução, se eu tenho elétrons em excesso, ou banda de valência, se eu tenho elétrons faltando, vai estar um buraco aqui, né? Mas enfim, então essa aqui é uma escala de elétron-volts. Elétron-volts é uma escala típica que a gente encontra na física atômica, né? Você quer ionizar átomos, elétron-volts, né? Se você está interessado em fenômenos de transporte eletrônico, a escala é outra, né? A escala é que todos esses fenômenos de transporte ocorrem na escala que eu estou falando, né?
numa escala que é compatível, sei lá, com a temperatura ambiente ou algumas múltiplos da temperatura. A temperatura ambiente, medida em eletronvolts, né, é 1 sobre 40 eletronvolts, tá? Só para dar um número. Né? Então, de fato, se eu estou interessado em processos de condução eletrônica, eu estou muito perto desse zero. E, na verdade, eu poderia me focar essencialmente nessas regiões extremamente restritas, e aí tudo que está me interessando para transporte está nessas regiões. Okay? Então é um cone. Né? E a relação entre a energia e o momento é linear nesse cone. Né? Então essa é uma aproximação, mas é uma aproximação muito boa, né? Desde que você não vá para energias muito altas. Lembrando que a figura ela se distorce, mas ela se distorce quando você vai para 5 eletronvolts ou 2 eletronvolts. Isso é energia muito alta para o que a gente está interessado. Tá? Então, aqui a gente tem uma relação entre a energia e o momento que é linear. Né? E na mecânica usual, na mecânica 1, que a gente aprende aqui no estudo de física, a gente vê que a relação usual é que a energia vai com o momento ao quadrado. Né? Então, isso é surpreendente que isso aconteça. Quem já fez o curso de relatividade, né, vai lembrar que existe essa relação, né? E para você ter uma relação linear entre o momento e a energia, a massa tem que ser nula. Então, na verdade, o que a gente imagina é que efetivamente esses férmions, né, elétrons são férmions, essas partículas, né, elas são, digamos, elétrons que numa descrição efetiva tem massa nula. Né? E essa velocidade, que na relatividade restrita é c, que é a velocidade da luz, né? Esse índice de proporcionalidade não tem nada a ver com a velocidade da luz. Na verdade, ela vem desse cálculo de estrutura eletrônica. E se você converter em uma velocidade da luz, isso é c sobre 300. Esse ni é c sobre 300. Então, eu estou falando de estado sólido, ultra-relativístico, quer dizer, massa nula, com uma velocidade da luz baixa, que é 300 vezes menor que a velocidade da luz. Lembrando que tudo isso é uma teoria efetiva. Né? Então, não estou dizendo que os elétrons que mergulham lá no grafeno têm massa nula. Eu estou dizendo que se eu quero descrever os elétrons que dão conta dos processos de condução eletrônica no grafeno e estão muito perto digamos, do preenchimento, da neutralidade de carga, essa teoria é extremamente, digamos, eficaz. Tá? Então, essa é a teoria efetiva. Aí você, mais uma desses papos de teórico. Né? Então requer, na verdade, que algum experimental vá lá com equipamento extremamente sofisticado, né? No caso é o Synchrotron Light Source lá nos Estados Unidos, um deles, né? Com raio-x, e aqui ele mede esse cone que eu descrevi, é um experimento bastante sofisticado, mas o desenho é exatamente isso. Você vai em diferentes direções e captura diferentes aspectos desse cone e vê que realmente, digamos, existe essa relação linear entre o elétron, a energia do elétron e o momento, ou o K. Okay? Então isso está estabelecido. Né? Então funciona. O nível de precisão é uma coisa de discussão, mas o quadro geral é esse. Né? Então, o que eu ilustrei aqui é que existe uma grande diferença entre os elétrons comuns, né, que tem essa relação de dispersão quadrática, né, onde essa massa nem sempre é a massa do elétron. Né? Quer dizer, esse elétron a gente tem que lembrar que num fio de cobre é um metal, então essa massa vai ser igual à massa do elétron no vácuo praticamente. Mas muitas vezes o elétron para se mover, ele tem que carregar muita coisa com ele. Então, na verdade, aparece uma massa estrela, uma massa efetiva, e mais a relação de dispersão, a relação entre energia e momento, guarda esse coeficiente de 2, né, proporcionalidade. E no grafeno tem isso aqui, então é muito diferente. Né? É muito diferente para uma descrição teórica de começo, né? Ela já tem uma coisa altamente não padrão, pelo menos para matéria condensada convencional. Ok? Então, um dos fenômenos curiosos que aparece aí, e, bom, aqui tem uma certa licença poética, mas não é capturar o quadro, mas não é tão preciso assim, é o tal paradoxo de Klein. Né? Então, Klein estudou neutrinos, né? Que também são partículas que massa nula, né? Férmions, né? E o que se percebeu é o seguinte: se eu tiver em uma dimensão, e fizer a propagação da minha partícula, uma partícula ordinária em uma dimensão,
Na verdade, ela sempre se localiza desde que essa barreira seja suficientemente alta e larga, né? Ou mesmo se ela não for alta e larga, a sucessão de barreiras de diferentes alturas e larguras vai localizar um elétron numa certa região. Isso acontece para partículas massivas, né? Problema de quântica usual, ou se eu tiver desordem também, eles se localizam. No grafeno acontece uma coisa curiosa, em analogia ao neutrino. Se ele tiver um elétron se mover em uma dimensão só, encontrar qualquer barreira, né, uma parede, ele vai lá e paf, fura a barreira. Então, a conclusão disso tem uma explicação um pouco menos simples do que essa, mas, na verdade, o que acontece é que há defeitos no grafeno, ou impurezas, ou barreiras, né, elas são muito pouco efetivas em desviar a trajetória do elétron. Tudo bem, isso é uma ilustração em uma dimensão, em duas dimensões é um pouco mais complicado, mas a mensagem que eu quero passar é que, pela sua estrutura e pela sua peculiaridade, né, a dinâmica dos elétrons no grafeno em duas dimensões, ela é tal que se você colocar, barreiras para ele chegar do ponto A ao ponto B, ele vai ser muito menos desviado do que no material ordinário. Tá? Qual é a consequência disso? Né? A consequência disso são nas potenciais aplicações, né? E eu vou falar sobre isso agora. Né? Então, eu vou focar nas aplicações eletrônicas, mas antes disso eu preciso mencionar algumas coisas também surpreendentes no grafeno. Né? Então, a consequência que eu falei antes é que o grafeno é um excelente condutor. Tá? Então, é aí que eu queria chegar. Né? Mas muito mais. Né? Então, eu já falei isso, é meio óbvio, né? O material mais fino jamais sintetizado, isso é bacana, né? Mas, enfim, o que eu faço com isso? Né? Uma coisa fantástica é que ele é extremamente impermeável. Né? Então, essas estruturas hexagonais, né, benzênicas, né, elas são, digamos, extremamente robustas, é uma ligação muito forte, e tem uma dimensão tal que são poucos os átomos que conseguem penetrar nesse anel benzênico e vazar para o outro lado. Né? Então, para a física de superfícies é um negócio bacana, você pode fazer quase que uma peneira, né? Porque também é difícil de destruir ou difícil não, basta alguns Kelvin, mas enfim, é possível, mas para certos jatos moleculares você pode pensar em coisas que selecionam o tipo de espécie que você quer. Ele possui uma excelente resistência mecânica. Às vezes você pressionar o bicho pelo fato dessas ligações serem fortes numa certa escala, ele vai se deformar, ele é muito maleável, mas não vai se romper. Né? Então, rompimentos, desde que você tenha uma folha razoável, sem muitos defeitos estruturais, ele tem um alto módulo Young também. Né? São coisas diferentes, mas enfim. A síntese é potencialmente barata. Né? Eu vou entrar em detalhes, eu vou concluir a palestra com isso. Né? E o carbono é abundante. Então, do ponto de vista mecânico, são esses marrons, do ponto de vista eletrônico, é esse verde, e do ponto de vista de aplicação, bacana é o vermelho. Né? Você tem bastante carbono, é barato, dá para fazer alguma coisa. Eu não vou discutir toda essa comunidade que faz transporte em grafeno limpo, condutividade térmica também não vou falar, fotocondutividade, campos alternados, efeito Hall quântico é um capítulo lindo do grafeno, mas também não dá para falar. Nanofitas, tem uma colega minha na UF que é especialista nisso, desordem, enfim, existem efeitos magnéticos. Então tem uma grande variedade, tem um menu de problemas que surgiram a partir da investigação do grafeno e atrás de cada título desse tem uma comunidade de pessoas tentando decifrar os problemas. Então essa é a capacidade que o grafeno tem de gerar problemas novos, interessantes, inusitados. Alguns deles você olha para frente e pensa, puxa, eu acho que isso vai ser resolvido logo. Outros têm mistérios que você pensa, puxa, esse aí vai dar bastante trabalho. Então, do ponto de vista de ciência fundamental, tem todo um menu de problemas interessantes. E aí eu tive essa dificuldade de separar o que é ciência fundamental, que é um momento que as coisas andam juntos, né? Se você quer aprender sobre propriedades de transporte de grafeno, esse é um experimento típico, né? Você tem o seu grafeno aqui no meio, os contatos, manda uma DDP, joga uma tensão e estuda como é que a condutividade
responde, por exemplo, a você aplicar um potencial de porta, uma voltagem em todo o grafeno, ou colocar mais elétrons e tirar elétrons. Então, esse eixo horizontal aqui, imaginem que eu estou dopando os elétrons, o grafeno negativamente, ou arrancando elétrons dele, então eu percorro aqui, e a condutividade muda bastante, significativamente, à medida que eu vou colocando mais elétrons, ele vai ficando com o cone preenchido, aqui é a ponte de neutralidade de carga, e aqui eu vou arrancando elétrons. Isso é um gráfico típico, uma medida típica de experimento, de transporte. Então, uma coisa que nos interessa é esse mínimo da condutividade, né? A densidade eletrônica vai a zero, tecnicamente falando, é um pouco surpreendente que a condutividade não seja zero, né? Enfim. E aí tem um problema que atarefou aí a comunidade científica durante os primeiros 5 anos aí da síntese do grafeno, era entender esse problema do mínimo da condutividade. Você tomava, digamos, espécies de grafeno dopado, com impurezas, com defeitos, grafeno feito de diferentes, a partir de diferentes substratos, depositado em diferentes substratos, e aparentemente o mínimo da condutividade sempre cai aproximadamente no mesmo ponto, né? Que em uma unidade misteriosa essa é uma unidade de condutividade, né? 1 sobre 13, não sei quantos quilômetros. Enfim, o tamanho dessas amostras é 1 micrômetro, né? E do ponto de vista que me interessa mais, que eu sou teórico, né? Esse é um problema que tem vários elementos interessantes. Ele é não perturbativo no sentido de que tudo que a gente sabe de transporte eletrônico é fácil de fazer, em geral tem um bom parâmetro de expansão, que é o comprimento, o momento, o KF, né? Vezes, quer dizer, que é o número de onda, né? Vezes o comprimento, a distância entre centros espalhadores, né? Então, em geral, esse número aqui, ele é muito menor, 1 sobre ele é muito menor do que 1 para todos os materiais ordinários, quase todos que a gente se interessa. E no grafeno, como o K vai a zero quando ele se torna neutro, né? Isso aqui explode. E aí você não tem uma teoria perturbativa, não tem uma teoria que é uma sucessão de aproximações para descrever o grafeno. Outra coisa bem interessante no grafeno aqui, eu menciono rapidamente passando, né, é que se eu tiver um elétron, né, e eu vou me aproximando daquele ponto de neutralidade de carga, vou para essa energia zero, né, e estudo a razão entre a energia cinética do grafeno e a energia potencial se eu tiver elétrons ali, qual a energia eletrostática que eu tenho, né, eu chego à conclusão que essa razão eu vou lá embaixo e ela é sempre 1. Então, é uma situação também que eu não posso fazer uma teoria supondo que a interação é fraca e tratar só a parte de energia cinética. Também não posso fazer uma teoria em que eu suponho que o movimento dos elétrons tem uma energia baixa e passa só a parte de interação, né? É um cálculo que a gente fala que não tem um bom ponto de partida, então ele é não perturbativo. Então esse é um dos motivos pelos quais esse é um problema fascinante para os teóricos, né? O grafeno é mole, ele tem essas ondulações, essa é uma visão artística, né? Então isso também é uma decorrência do teorema de Mermin e Wagner, né? E de fato você mede isso por microscopia de tunelamento. Isso é a vida real, né? Outra visão artística. Essas rugosidades têm a ver um pouco com a resolução do seu microscópio, né? E mais do que isso, desculpe essa transparência em inglês, se você mede nessas ondulações a distribuição de carga, você chega à conclusão que, embora o grafeno seja neutro, né, localmente tem flutuações de carga, né? E aí sai um dos modelos que a gente tem para tentar entender a desordem no grafeno. Então essas ondulações fazem causam, de uma certa maneira, um potencial qualquer, e nessas ondulações tem uma distribuição de cargas que não é homogênea. Isso é um dos efeitos de desordem em grafeno. Então, o elétron se mexendo aqui, né, ele, de um lado, ele é pouco espalhado, ele tem essa trajetória balística, porque a gente viu do paradoxo de Klein, que esse tipo de partículas, né, eles tendem a ser pouco desviados por impurezas, mas se o sistema for muito grande, né, então água mole em pedra dura, tanto bate até que o elétron é desviado, né? Muito bem. Aonde isso é importante para nós no mundo da tecnologia, digamos, né? Então, existe uma grandeza que se chama mobilidade, né? Não, mobility em inglês, mobilidade,
que tem a ver com a inclinação dessa reta. Se eu tirar a tangente aqui, eu defino um número, não, uma grandeza, na verdade, não é adimensional, que se chama mobilidade. E a mensagem que eu quero dizer é que materiais bons condutores têm mobilidade alta. Mobilidade baixa corresponde a bichos que têm propriedades de condução muito baixas, né? E aí, digamos, se eu pegar os melhores, digamos, materiais que existem, né? Semicondutores, né? Então, olha esse esforço que se fez, né? De 1978 até 1989 em aumentar a mobilidade, isso aqui é mobilidade, e aqui é em função da temperatura, então vamos pegar uma temperatura baixa de um certo semicondutor, no caso é o arseneto de galho, né? Então, ao longo dos anos se aumentou nessas unidades de 10 a quarta, 10 a 7 ao longo de uma década, né? E, essa é a figura que eu achei fácil na internet. Tem essa aqui que tem uma resolução horrorosa, mas é a mesma figura, tá? Aqui as duas, uma em cima da outra, né? Só para dizer que de 87 até 2000, 13 anos, bom, tá difícil, né, de melhorar, né? Enfim, então essa mobilidade, ela é basicamente o setor de altas temperaturas, é dominado pelo fato de que a rede começa a vibrar e os elétrons vão lá e batem nos átomos que transferem energia para eles e, bom, coitados, eles têm que voltar e não conseguem se mover balisticamente. Então, a mobilidade, ela é basicamente limitada por entidades que a gente chama de fônons, né? Em materiais convencionais. Olha o grafeno aí, né? Então, esse é o grafeno, né? O grafeno depositado, que foi o que eu falei até agora. Hoje em dia já existe a possibilidade de fazer grafeno suspenso. Você deposita o grafeno aqui, corrói no meio e fica tipo uma ponte, né? Uma ponte pêncil, né? E aí o que se descobriu, ou que se mediu, né? É que de fato, né? Para temperaturas altas, ou temperaturas ambientes, a mobilidade do grafeno suspenso é ordens de grandeza, né, maior do que o melhor semicondutor jamais fabricado, né? Isso com um ano de grafeno suspenso. Talvez com o passar do tempo a coisa melhore. Mesmo para o grafeno depositado, que tecnologicamente é mais fácil de fazer, sem passar décadas investindo, para a temperatura ambiente ele já é uma ordem de grandeza melhor do que os semicondutores, os melhores semicondutores que a gente conhece, né? Como, na verdade, se eu tiver um laptop à base de grafeno, né, de eletrônica flexível, ele não vai estar a 0,3 Kelvin, mas vai estar a 300 Kelvin, né? Então, a figura de mérito para a tecnologia é essa. Eles não estão se importando muito para aqui, né? Mas note que, enquanto que nos semicondutores você vê claramente diferentes regimes, e a gente entende esses regimes, né? Aqui é um tipo de fono, aqui é outro tipo de fono, etc. No grafeno não se sabe, não se entende, ainda é absolutamente obscuro o que limita a mobilidade no grafeno, qual é o processo físico por trás disso. E esse é um desses exemplos onde a tecnologia e a ciência fundamental, né, esse é um problema interessante, né, colaboram, né, porque se os tecnólogos descobrirem um jeito de eliminar o que está fazendo mal para o grafeno agora, independente de explicação teórica, para eles o problema está resolvido. Mas aparentemente não é tão simples, então existem tantas possibilidades, a gente gostaria de compreender ao menos uma com detalhe. Então esse é um exemplo interessante dessa, digamos, sinergia, né? Então, digamos, você tem essa flexibilidade do grafeno, você gostaria de fazer circuitos eletrônicos digamos, em filmes plásticos, né? Eletrônica flexível, né? E bom, já que a gente sabe que o mundo está chegando ao fim, né, com a lei de Moore, digamos, os avanços na tecnologia de silício estão, digamos, cada vez mais difíceis, né? Agora a gente está paralelizando as coisas, dopando as barreiras barreiras de silício com outros elementos, para que você tenha dispositivos cada vez menores, né? A ideia é bom, então vamos subir mais um na tabela periódica, né? Então, de 47, os primeiros semicondutores eram de germânio. 10 anos depois, ninguém mais falava de germânio, era silício, e silício tem nos acompanhado pelos últimos 50 anos, né? Mais um delírio, né? Não.
O carbono tem algumas propriedades interessantes, né? Ele tem a capacidade de suportar correntes altas, alta condução de calor, portanto alta condução também eletrônica. Ele é mais robusto que o silício, ele tem alta mobilidade e tem uma geometria que permite escalar agressivamente. Então tem alguns pré-requisitos interessantes para aplicações tecnológicas, né? Eu selecionei uma frase aqui críptica, né? De um workshop já há bastante tempo atrás, 2008, do CNPq americano, National Science Foundation, né? E eles estavam avaliando, vamos investir ainda em silício? Né? Vamos dar dinheiro para o pessoal? E então eles estavam tentando avaliar a maturidade, né, de campos que não usam silício para computação, né? E chegaram à conclusão que tanto os nanotubos de carbono, que é essa sigla esquisita, como nanofitas de grafeno, têm grandes possibilidades no futuro de serem comercialmente interessantes. Então, enfim, do lado tecnológico, né? Então vamos fazer dispositivos, né? Então eu falei de folhas, vamos fazer transistores, pontos quânticos, anéis, fios, tudo isso com grafeno, né? Então a ideia é você pega o grafeno, corrói alguma coisa aqui e com, sei lá, um feixe de íons, ou os químicos gostam de fazer diferente, enfim, e desenha geometrias e tenta fazer dispositivos que te dão uma resposta que você se interessa. Eu vou explorar os transistores, né, os pontos quânticos aqui, né? Então uma ideia é fazer pontos quânticos de grafeno. O que significa isso? Você tem uma ilha aqui central, né? O que é um transistor, né? Então um transistor é um bichinho que, se você aplicar uma pequena diferença de potencial, potencial de porta, você controla se a corrente flui através dele ou não, né? Essa é a definição mais rastaquera de um transistor. Mas enfim, vamos manter essa ideia em mente. Então, se eu tenho aqui um ponto quântico, né, é uma geometria limitada, né? A gente sabe que partículas confinadas numa geometria limitada, a mecânica quântica diz que ela tem níveis discretos de energia. Então eu poderia, através desse potencial de porta, né, variando aqui a energia da fonte do dreno, cada vez que eu atinjo uma dessas... Foi muito rápido, né? Meu processador é lento, mas essa animação foi rápida. Bom, enfim. Vejam aqui, eu estou no ponto de mínimo, não acertei, essa é uma ressonância. Então, quando eu tenho uma ressonância, tem uma porta, né, tem um caminho para fluir através do ponto quântico que está aqui. Então, quando eu tenho uma ressonância, eu vou, quando eu estou fora da ressonância, eu não vou, né? E aqui eu posso medir a condutância em função dessa tensão de porta. E vocês veem que cada um desses picos corresponde... foi rápido de novo, né? A ressonância corresponde aos picos. Então, mudando um pouquinho essa tensão, eu favoreço ou não o transporte. E isso não é, digamos, essa visão, digamos, fantasiosa de um experimental, de um teórico, né? Mas se você faz os experimentos e varia sequências de pontos quânticos, isso é um pouco técnico, né? Eu queria que vocês focassem nessa figura, variando essa tensão de porta, você tem essa estrutura ressonante. Cada vez que você atinge uma ressonância, você tem uma condutividade enormemente ampliada. Muito bem. Então, tudo isso é muito bonito, né? Mas o problema é, chegamos aqui, por exemplo, na proposta, né, de você ter essas estruturas confinadas e substituir lá a Intel, né? E, bom, então vamos fazer com que a Intel contrate o nosso herói do dia, né? Quer dizer, então está lá o André Geim, né, com sua técnica, né? Vamos sintetizar maciçamente, né, digamos, transistores e integrá-los, etc, etc. Mas aí você faz uma avaliação e você chega à conclusão que para que a clivagem mecânica seja uma técnica eficiente, né, você precisaria de 10 a 15 André Geims trabalhando 24 horas, 7 dias por semana para fazer uma fábrica da Intel produzir os chips que você precisa, né? Acho que não vai dar certo, não é por aí, né? Então, esse tipo de síntese, ele é bom para o laboratório, né? É excelente, né? A gente faz aqui, faz em Belo Horizonte, faz na China, faz na Coreia, tem muita gente que faz estudos muito interessantes, mas do ponto de vista de produção, né? Esse é um dos gargalos que um tecnólogo vai apontar para você. E de fato aí entra, queria concluir apenas, né, dizendo que os químicos, né,
que também não leram o teorema de Merlin, eles propõem um outro tipo de síntese, seja por solução, você joga um tipo de carbono amorfo numa solução adequada, com um certo solvente, formam-se essas folhas e eles depositam no substrato, ou então por deposição química de vapor, também você faz coisas espetaculares. Para os padrões da área, essa transparência é muito antiga, né? Já tem 2 anos. Né? Na verdade, tem um trabalho recente, recente também não, há 6 meses, né? Saiu na Science, Nature, uma dessas, é um trabalho feito na Samsung, onde eles fizeram um wafer, né, de grafeno, né, mostrando que é possível sintetizar quimicamente, ou de uma forma aí, bichos grandes. Né? Então, embora a estrutura não seja tão boa quanto a que a gente viu aqui, é cheia de defeitos, imperfeições, mas são monocamadas. Né? Então, aqui digamos, um dos lados onde talvez a física fundamental talvez não possa contribuir tanto, mas tem muita atividade. E atividade interessante, focada com um propósito, digamos, claro. Né? Enfim, então eu gostaria de concluir. Né? Eu falei que o futuro, né? Se esse campo continua com essa sinergia entre experimentos teóricos, fundamental, aplicada, em algum momento dispositivos vão surgir e talvez seja um momento em que digamos, diferentes pessoas com formações diferentes vão seguir cada qual o seu caminho. Então, se só der dispositivos, isso vai ser uma excelente, digamos, pesquisa aplicada, mas, enfim. Do lado teórico, eu pessoalmente eu fico muito fascinado com esses problemas dessa competição da interação eletrônica, energia cinética, geometria nas nanofitas, problemas quânticos que têm a ver com o acoplamento desses elétrons com o meio ambiente, você aplicar tensões altas e ver transporte não linear. Esse é um problema aberto, né, dos fônons, né? O que limita a mobilidade no grafeno? Isso também é um problema importante que a gente está querendo entender. E essas ondulações desordenadas, o que elas causam? Né? Existem especulações fantásticas de correlações entre isso e a relatividade geral, enfim, tem de tudo. Para isso nós precisamos de novos métodos analíticos, o que não é pouca coisa, né? E os métodos numéricos que existem hoje são ruins, né? São fracos, né? Não atendem às nossas demandas do que a gente precisa. Né? Monte Carlo sempre funciona, mas você só pode tratar sistemas pequenos. Tem outros tipos de abordagem que cada qual com a sua limitação. Existem possibilidades interessantes de a gente colaborar com os químicos. Né? Químicos têm interesse de funcionalizar moléculas, né? Depositar moléculas nessa superfície, tem impacto enorme na estrutura eletrônica e essa funcionalização, por vezes, dá coisas ou efeitos espetaculares também. Então, tendo uma mente aberta, tem coisas muito interessantes aqui. Transporte, dependendo do tempo, né? Você tem, digamos, competições entre tempo de transporte, eventualmente correntes alternadas, tudo isso é pouco compreendido. Né? Então, a minha conclusão é que ainda há, né? E eu acho que haverá por um bom período, 5, 10 anos, muito espaço para pesquisa que envolva tanto essa interação experimental, teórica, e com a motivação tecnológica, quer dizer, vão continuar surgindo coisas novas, né? Até que eventualmente os campos adquiram uma maturidade e divirjam, ou não. Né? Então, eu creio que nos próximos 5 anos, 10 anos, é muito interessante a gente ficar atento para o que esse campo vai nos dar, né? E o que a gente poderá aprender nesse campo, que também pode ser transferido para outros campos, em particular em matéria condensada e outros. Né? É isso, muito obrigado.